Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Eduardo aqui do Grupo Prima e hoje quero falar com você que quer entender um pouco mais. Afinal, vale a pena usar sede virtual, endereço fiscal? O que é isso? Compensa, não compensa? É legal, não é? Bom, eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Bora pro nosso vídeo! Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender, afinal, é legal utilizar esse benefício? Eu posso, não posso? A primeira coisa que você precisa entender é que sede virtual e endereço fiscal, eles surgiram realmente dado ao crescimento das empresas digitais, empresas que não possuem prédios físicos, empresas que não possuem endereços realmente de correspondência. Então você precisa, o Brasil exige que você tenha um endereço para sua empresa. Isso é uma regra, uma determinação. Então, você vai precisar de um endereço. Então, isso começou através dos coworkings e escritórios compartilhados. Você locava, e ainda tem muito isso, você loca um espaço para aquele ser o seu endereço, e você ter ali o seu endereço postal, como se fosse o seu endereço para a Receita Federal. Mas algumas atividades não podem utilizar esse formato ou não é ideal que utilizem. Eu vou te contar já quais atividades precisam ter muita atenção. Mas, de uma forma geral, é válido citar que é totalmente permitido você utilizar. Isso é garantido pelo Código Nacional de Tributação. Está lá que cabe à empresa escolher o endereço aonde será o domicílio tributário dela. Então, você define onde é o domicílio tributário do seu negócio, não importa se você mora em outra cidade, Não necessariamente o seu negócio acontece lá. Então, você pode abrir o seu CNPJ sim e de forma segura e legal, tranquilo, em outro endereço. O grande ponto aqui vale a pena? Compensa? Tem custos? Como que eu faço com isso? A grande questão muitas vezes em alguns lugares, em algumas cidades e estados do país, existe um alto custo para você abrir uma empresa. Então, se você abrir o seu CNPJ em outro lugar, em outro estado ou em outra cidade, muitas vezes você vai ter uma grande economia de taxas, economias de alvará, economias até mesmo de taxas no processo de abertura. Além de alguns estados, por exemplo, o nosso escritório fica aqui no Paraná. Aqui o processo é muito rápido, o processo de abertura. Enquanto em alguns estados isso demora em torno de 15 dias, aqui em média nós temos um processo de abertura de 1 dia. Então é muito mais rápido. Então, se você tem uma necessidade urgente para abertura, é muito mais interessante fazer esse processo de abertura utilizando sede virtual no estado do Paraná. Então, isso é onde vai ser o impacto, onde vai ser a diferença para você ter essa decisão de fazer a sua abertura utilizando sede virtual. Outro ponto que você precisa compreender é que nem sempre você vai precisar pagar pela sede virtual. É isso mesmo. Por exemplo, os nossos clientes utilizam o nosso endereço como sede virtual e isso não é cobrado. Nós não cobramos para os nossos clientes utilizar. Não tem pegadinha. Se for cliente da nossa contabilidade, ganha o endereço de sede virtual e o endereço fiscal. Então, você também pode procurar esse formato, onde você fecha um pacote e tem esse benefício, o que vai favorecer, o que vai facilitar essa economia, além de agilizar o seu processo, te ajudar a economizar taxas. E existem outros benefícios muito bacanas que eu quero citar para você. Primeiro, o seu endereço ficar protegido. Vou te dar um exemplo. Você é um youtuber, você tem aí o seu canal começa a crescer, você começa a ficar famoso, ficar conhecido, mas você precisa abrir o seu CNPJ no seu endereço, o endereço da sua residência. Poxa, você vai ficar com o seu endereço exposto, porque o endereço de uma empresa é um endereço público, esse endereço está no Google, todas as pessoas conseguem saber, então você vai estar exposto, correndo riscos, então você precisa tomar esse cuidado. Então, utilizar de um endereço fiscal vai, além de tudo, te trazer algumas questões, como essa, um sigilo maior sobre onde você mora, algumas proteções que talvez você não teria se você utilizar o seu próprio endereço para abrir o CNPJ.
Outra vantagem bem bacana que você vai ter é realmente não ter incomodação com a sua própria prefeitura, né? Quando você escolhe, né, um local para ser sua sede virtual, geralmente esse local, como é o nosso caso aqui, ele já tem ali um conhecimento com os órgãos daquele local, já tem todas as licenças, todas as liberações, então você não vai ter que se preocupar com alvará, com bombeiro e tudo mais, porque tudo isso já vai estar regularizado, vai ficar muito mais fácil o seu processo de abertura. Eu havia dito que algumas empresas não são recomendáveis, né? Em algumas nem são permitidas. Eu quero citar essas para vocês. A primeira coisa é que empresas do ramo de comércio ou e-commerce, né? Essas empresas, elas precisam estar pelo menos no estado onde elas vão iniciar a sua operação. Então significa que eu não posso ter a minha operação, por exemplo, em São Paulo e também, né, ter uma filial lá no Espírito Santo para aproveitar benefícios tributários? Você pode, porém, você precisa ter uma atenção para que a mercadoria realmente passe por esses locais, para que isso realmente aconteça, para que isso não seja fraude, não seja falso, e aí você terá sim problema com a Receita Estadual nesse caso, porque é um problema, né? Querendo ou não, isso é um crime, né? Por mais que você não esteja com essa intenção de fraudar, é um erro e você vai ter problema. Então, é muito importante, né? Se você é comércio e é e-commerce, você precisa desenvolver essa estratégia de acordo com a sua contabilidade, pensando isso de uma forma totalmente racional para que você não tenha problema. Algumas atividades não são recomendadas você abrir em outros endereços, além de alguns problemas que você pode ter. Quais atividades são essas? As atividades regulamentadas, como por exemplo, advogados, médicos, dentistas, veterinários, né? E por aí vai. E eu vou te dizer o porquê. Quando você abre uma dessas atividades, né, que são regulamentadas em outro estado, né, você, além de ter ali, né, a sua anuidade no seu estado de origem, onde você já está, você também teria que se credenciar no estado onde você abriu o seu CNPJ. Então você teria mais uma anuidade, além da anuidade da empresa para pagar, e você corre o risco do seu estado te questionar, né, do seu estado, quando eu digo, né, do órgão, né, fiscalizador, né, da sua entidade de classe, te questionar. Mas ué, você presta serviço aqui, por que você tem a sua empresa lá? Então, esse é um ponto de atenção, né? Significa que vai te dar total problema? Não, tá? Mas eu particularmente sempre recomendo para os meus clientes que nessa situação não se faça o uso da sede virtual, porque pode sim, em algum momento, ser uma situação que pode ficar embaraçosa e trazer algum transtorno para o profissional, além das questões propriamente de alvará, que são um pouco mais complexas, né? Porque, por exemplo, uma clínica, a pessoa abre uma clínica em outro estado, como que ela vai justificar isso, né, perante a prefeitura? Como que ela vai justificar isso perante a vigilância sanitária? Então, isso se torna um pouco mais problemático. Então, salvo essas questões que são bem específicas, se você não se enquadra nessas situações, você pode explorar os benefícios da sede virtual e do endereço fiscal, que isso vai te ajudar muito. E no nosso caso aqui na Primor, como eu disse para você, os nossos clientes podem usar isso de forma gratuita, sem gastar nada, é isso mesmo. Sendo nosso cliente, você já tem direito e tem acesso ao benefício do endereço virtual, do endereço, né, para correspondência aqui, né, que nós disponibilizamos para todos os nossos clientes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que esse conteúdo some para o seu negócio. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo. E se você quiser saber mais sobre os trabalhos aqui da Primor, é só você clicar aqui no link abaixo, conhecer o nosso site e vir falar com o nosso time, que nós vamos te orientar e vamos te ajudar a ter sucesso no seu negócio. Até o próximo vídeo!